Analisaremos hoje a parte final da campanha alemã na União Soviética. Como o Terceiro Reich conseguiu por um tempo prevalecer por pouco tempo, depois da situação apresentada em Rostov. E a surpresa que Stalin modificou, mudando os rumos da guerra e levando à vitória em 1945. Ao aproximar-se o fim de novembro, entretanto, em meio a novas tempestades de neve e contínuas temperaturas abaixo de zero, parecia a Hitler e a seus generais que Moscou já estava a seu alcance. Os exércitos alemães ao norte, ao sul e a oeste da capital haviam atingido pontos que distavam de 32 a 48 quilômetros de seu objetivo. A Hitler, que consultava o mapa em seu quartel-general, na longínqua Prússia Oriental, a última etapa não parecia distante. Seus exércitos tinham avançado 800 quilômetros, deviam percorrer apenas 32 a 48 quilômetros a mais. Um último esforço e triunfaremos, declarou Yoda em meados de novembro, telefonando a Halder em 22 de novembro o marechal de campo von Bock, que dirigia o grupo de exércitos no centro, na arrancada final em direção a Moscou. Comparou a situação à Batalha do Marne, onde o último batalhão que nela havia sido lançado decidira a luta. A despeito da crescente resistência do inimigo, Bock informou ao chefe do Estado-Maior-Geral que acreditava ser tudo realizável. No último dia de novembro, estava literalmente lançando na peleja seu último batalhão. O ataque final e total contra o coração da União Soviética foi marcado para o dia seguinte, 1º de dezembro de 1941. Tropeçou numa resistência de aço, a maior força de tanques até então concentrada numa única frente. O quarto grupo de tanques do general Hoppner e o terceiro do general Hermann Hoff, ao norte de Moscou e avançando para o sul. O segundo Panzer de Guderian ao sul da capital e rumando a Tula, para o norte, e o grande quarto exército de Kluger no centro, lutando para abrir caminho a leste, através das florestas que circundavam a cidade. Nessa formidável formação assentavam as grandes esperanças de Hitler. Em 2 de dezembro, um batalhão de reconhecimento da 258ª Divisão de Infantaria havia penetrado em Khimik, subúrbio de Moscou, de onde se viam as agulhas das torres do Kremlin. Foi, porém, repelido na manhã seguinte por uns poucos tanques russos e uma heterogênea força formada por trabalhadores mobilizados às pressas nas fábricas da cidade. Foi o ponto mais próximo de Moscou, a que chegaram os soldados alemães. Foi a primeira e última vez que puderam vislumbrar o Kremlin. Já na noite de 1º de dezembro, Bock, que então estava sofrendo fortes dores abdominais, telefonou a Halder para dizer que não podia mais operar com suas tropas enfraquecidas. O chefe do Estado-Maior-Geral procurou animá-lo. Tem-se que tentar derrubar o inimigo. Disse também, mediante um último esforço. Se isso se torna impossível, tem-se que tirar novas conclusões. No dia seguinte, Halder registrou em seu diário: a resistência do inimigo atingiu seu ponto culminante. Bock, no dia 3, telefonou novamente ao chefe do Estado-Maior-Geral, que anotou a mensagem em seu diário. Pontas de lança do 4º Exército novamente recuadas, porque os flancos não puderam avançar. Vai ser preciso enfrentar um momento em que a resistência de nossas tropas terá chegado ao fim. Quando Bock falou pela primeira vez em passar para a defensiva, Halder procurou lembrar-lhe que a melhor defesa é manter-se no ataque. Isso, porém, era mais fácil dizer do que fazer, tendo-se em vista os russos e condições atmosféricas. No dia seguinte, 4 de dezembro, Guderian, cujo 1º Exército Panzer se deteve na tentativa de tomar Moscou pelo sul, informou que o termômetro havia caído a 31 graus abaixo de zero. No dia seguinte caiu mais 5 graus, disse ele. Estavam quase imobilizados, vendo-se ameaçado nos flancos e na retaguarda ao norte de Tula. 5 de dezembro foi o dia crítico. Os alemães detiveram-se por toda a parte ao longo da frente semicircular de 320 quilômetros em torno de Moscou. À noite, Guderian notificou Bock não só que havia parado, como devia retroceder, e Bock telefonou a Halder informando que sua resistência chegara ao fim. Brauhit, por sua vez, comunicou ao chefe do Estado-Maior-Geral, presa do desespero, que ia deixar seu posto de comandante em chefe do exército. Foi um dia lúgubre para os generais alemães. Guderian exclamou sobre essa situação. Foi a primeira vez que tive de tomar uma decisão dessa espécie, e nenhuma foi mais difícil. Nosso ataque contra Moscou caíra por terra.
Todos os sacrifícios e resistência de nossos bravos soldados tinham sido em vão. Sofrêramos uma dolorosa derrota. Blumentritt, no quartel-general do 4º Exército de Kluge, compreendeu que havia chegado o momento da reviravolta. Lembrando mais tarde, escreveu: nossas esperanças de lançar a Rússia fora da guerra em 1941 haviam sido despedaçadas no último momento. No dia seguinte, 6 de dezembro, o general George Zhukov, que substituiu o marechal Timochenko no comando da Frente Central, apenas 6 semanas antes, desencadeou seu ataque. Lançou na luta, na frente de 320 quilômetros de fronte de Moscou, 7 exércitos e 2 corpos de cavalaria, 100 divisões ao todo formadas de tropas novas, umas e já experimentadas, outras que estavam equipadas e treinadas para combater no frio intenso e na neve profunda. O golpe que esse general relativamente desconhecido desfechou com tão formidável força de infantaria, artilharia, tanques, cavalaria e aviões que Hitler nem de leve suspeitaria que existisse. Foi tão repentino e tão esmagador que o exército alemão e o Terceiro Reich dele jamais se restabeleceram completamente. Durante algumas semanas, no decurso daquele frio e duro mês de dezembro e em janeiro, parecia que os exércitos alemães derrotados em retirada, suas frentes continuamente rompidas pelas brechas infligidas pelos soviéticos, iriam desintegrar-se e perecer nas neves russas, como acontecera no grande exército de Napoleão, 130 anos antes. Segundo o autor do livro ao qual estamos relatando, em toda essa campanha alemã, Ascensão e Queda do Terceiro Reich, William Shirer diz que talvez fosse a vontade férrea e a determinação de Hitler e também a resistência do soldado alemão que salvaram o exército da Wehrmacht de uma completa derrocada. Foi grande, porém, o fracasso. O Exército Vermelho ficara imobilizado, mas não destruído. Moscou não havia sido conquistada, nem Leningrado, nem Stalingrado, nem os campos petrolíferos do Cáucaso e as vias vitais para a Inglaterra e os Estados Unidos, ao norte e ao sul, permaneceram abertas. Pela primeira vez em mais de 2 anos de vitórias militares ininterruptas, os exércitos de Hitler punham-se em retirada ante uma força superior. E isso não foi tudo. O fracasso foi ainda maior. Halder percebeu, pelo menos mais tarde. Quebrou-se o mito da invencibilidade do exército alemão, escreveu ele. Havia vitórias alemãs na Rússia quando chegasse outro verão, mas elas jamais poderiam restabelecer esse mito. 6 de dezembro de 1941 constituiu, pois, outro momento decisivo na curta história do Terceiro Reich e um dos mais fatídicos. O poder de Hitler havia atingido seu auge. Dali em diante declinaria, minado pelos crescentes contragolpes das nações contra as quais resolvera travar uma guerra agressiva. A tensão que exigia a direção de um exército que não podia vencer sempre, sob as ordens de um comandante supremo, que sempre queria a vitória, provocou novos ataques no coração do marechal de campo Brauchitsch, por ocasião do início da contraofensiva de Zhukov. Ele estava decidido a deixar a chefia do comando. Voltou para o quartel-general após uma viagem que fez em 15 de dezembro à linha de frente, que estava sendo recuada. Halder achou-o muito abatido. Brauchitsch não viu uma saída para salvar o exército de sua situação desesperadora. Anotou Halder no diário. O chefe do exército estava prostrado. Havia em 7 de dezembro pedido a Hitler que o substituísse e renovou o pedido no dia 17. Foi formalmente atendido 2 dias depois. O que o Führer realmente pensava do homem que ele mesmo nomeara chefe do exército disse a Goebbels 3 meses depois. O Führer apenas falou nele com desprezo, escreveu Goebbels em seu diário em 20 de março de 1942. Hitler também disse, um vaidoso e mísero covarde e um imbecil. É fato que as coisas pareciam ficar cada vez piores, e tem um relato de Hitler que diz: a pequena questão em torno do comando das operações é coisa que qualquer um pode fazer. A tarefa do comandante em chefe é treinar o exército de maneira nacional-socialista. Não sei de general algum que possa fazê-lo como desejo que se faça. Consequentemente, tomei a resolução de assumir eu mesmo o comando do exército. Completou-se assim o triunfo de Hitler sobre o corpo de oficiais prussianos. Hitler ousou dizer que os generais não passavam de mensageiros de ordens dele e da singular concepção que tinham na estratégia.
Há relatos de generais alemães que debateram durante muito tempo dizendo que se tivessem liberdade para agir, teriam recuado e salvado muitos homens, salvado também equipamentos que poderiam ter ajudado em um contra-ataque. Porém, houve muitos ataques no qual houveram cercos aos alemães e, é claro, a sua destruição, que com uma retirada a tempo, a história poderia ser outra. No Natal de 1941 até a chegada do Ano Novo, houveram vários problemas, como é relatado, e assim se diz. 29 de dezembro, outro dia crítico. Dramáticas conversações de longa distância pelo telefone entre o Führer e Kluge. O Führer proíbe nova retirada da ala norte do 4º Exército. Gravíssima crise no 9º Exército, onde os comandantes aparentemente perderam a calma. Ao meio-dia, um chamado de Kluge que se acha muito agitado. O 9º Exército deseja retirar-se para trás de Rizev. 2 de janeiro de 1941, um dia de luta feroz, grave crise no 4º e 5º Exércitos, a brecha causada pelos russos, ao norte de Maloreslavets, corta amplamente a frente, tornando-se difícil ver, no momento, como se poderá restabelecer a frente. Essa situação leva Kluge a exigir a retirada naquela frente vacilante. Debates tempestuosos com Führer, o qual, entretanto, mantém sua decisão. A frente ficará onde está, independentemente das consequências. 3 de janeiro, a situação tornou-se mais crítica em consequência da brecha entre Maloreslavets e Borovsk. Kibler e Bock, animados, exigem a retirada na frente norte, que está desmoronando. Nova cena dramática do Führer, que duvida da coragem dos generais para tomarem decisões firmes, mas é que os soldados não podem manter as posições quando a temperatura está a 30 graus abaixo de zero. O Führer ordena, decidirá pessoalmente sobre se são necessárias quaisquer outras retiradas. A verdade é que o Führer alemão nada podia fazer, e sim o Exército Vermelho, que agora ditava as regras aos soldados alemães, só tinha agora a ordem de resistir e morrer. Todavia, não havia formas de conter o exército russo. O que se sabe no fim de fevereiro é que a Wehrmacht se encontrava de 120 a 130 quilômetros de distância de Moscou, ao fim desse gélido mês. Halder anotava em seu diário o custo em homens que a malograda aventura lhes custara. As perdas totais, até 28 de fevereiro, registrou ele, eram de 31% de todas as forças, e isso não incluía nem os outros países, como os húngaros, os italianos e os romenos. Segundo o autor do livro ao qual estamos relatando, ele disse: com o advento do degelo da primavera, Hitler havia percebido muito antes disso que o jogo de conquistar a Rússia não somente em 6 meses para sempre havia falhado. Num registro que fez em 19 de novembro de 1941, em seu diário, o general Halder cita uma longa preleção do Führer a vários oficiais do alto comando, conquanto seus exércitos estivessem apenas poucos quilômetros de Moscou e se movimentassem arduamente para conquistá-la. Hitler abandonara a esperança de vencer a Rússia naquele ano e já voltava os pensamentos para o ano seguinte. Halder registrou as ideias do chefe. O objetivo para o próximo ano, primeiro de todos, o Cáucaso. Alvo, as fronteiras do sul da Rússia. Prazo, de março a abril. No norte, após o término da campanha deste ano, Vologda ou Gork, mas somente no fim de maio. Novos objetivos para o ano seguinte permanecerão em aberto. Dependerão da capacidade de nossas vias férreas. Permanece também aberta a questão de formar depois a muralha oriental. O que parece é que nenhuma muralha oriental seria necessária se a União Soviética fosse destruída. Parece que Halder meditou sobre esse ponto enquanto o comandante supremo continuava a expor suas ideias. A conclusão que chegamos é que a Alemanha estava perto de Moscou. Todavia, não sabia das artimanhas de Stalin, principalmente quando ele trocou Timonchenko por Zhukov. E quando se fala de Zhukov, sabe-se que ele foi um general com várias medalhas. Não somente isso, a astúcia desse general e que posteriormente tornaria-se marechal foi surpreendente, sem contar os homens que sabiam lidar com a neve e que fizeram um estrago no exército alemão. Sabe-se que a Alemanha, depois de sofrer várias derrotas no fronte oriental, teria que ainda enfrentar os Estados Unidos após o ataque de Pearl Harbor, e consequentemente em 1945, com a Conferência de Potsdam, se divide a Alemanha em 4 partes. Isso só abriria as portas para a Guerra Fria. Quero agradecer a todos que têm acompanhado o canal.
Chegamos ao fim da campanha alemã na União Soviética. Em breve um novo quadro, com muitas informações. E se você não se inscreveu no canal, a hora é agora. Um grande abraço e, é claro, até a próxima.